Gênesis capítulo 41, amém? Gênesis capítulo 41, a partir do versículo 37. Louvado seja Deus. Todos encontraram? Gênesis capítulo 41, versículo 37. Vamos falar a respeito de mudanças de fase. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor: e esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E disse a Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e pôs na mão de José, e o fez vestir de veste de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha. E clamavam diante dele: ajoelhai. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E chamou Faraó o nome de José Zaphnath Paneia, e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potifar, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. Saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. E a terra produziu nos 7 anos de farturas, as mãos cheias. E todos dizem: amém. A Jesus, tome seu assento. Glorificando, exaltando Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Eu acho muito interessante, quando li da história de José, sempre converso em casa com o pastor, sempre falo para ele. A história de José é uma história muito profunda, é uma história de superação, é uma história que nós aprendemos muito. Louvado seja Deus. Mas por que, pastora? É linda como é constituída a história de José. Porque José, ele vai viver algo que é de propósito divino, de propósito do Senhor. Porém, o que José vive, igreja, para a constituição do propósito do Senhor é um tanto desafiador. Mas por que, pastor, desafiador? O porquê que o propósito da vida de José vai ser assim? Primeiro, que José é marcado por mudanças que envolvem comportamentos de pessoas. E as mudanças que José vive, igreja, em nenhuma delas foi avisado, ou houve revelação, ou um trato, ou uma negociação. O que você vive hoje é revelado? As provações que você vai passar, que você vai enfrentar, você sabe? Louvado seja Deus. José não sabia. São mudanças que acontecem, igreja, de forma gradativa, sem a sua participação. O tempo todo é gerando dor, é gerando perda na vida de José. Da mesma forma é na minha e na sua vida. Quando nós vivemos um propósito divino, um propósito do Senhor, igreja. Porque se nós formos fazer uma leitura de José, nós podemos dizer o quê? Que José é alguém que sofre danos traumáticos, é alguém traumatizada, é alguém triste, alguém sem perspectiva, igreja. Mas por quê? Primeiro, ele é retirado da sua casa. Ele perde o direito de morar na sua casa. Ele perde o direito de ser irmão. Ele perde o direito de ser filho.
causa do propósito que foi anunciado a ele. Mas que não foi dado a eles detalhes, igreja, do que ele viveria, do que ele enfrentaria, do que ele suportaria. Louvado seja Deus. Mas José suportou as provações ou não? José suportou. E eu e você suportamos ou não os problemas que nós enfrentamos? As lutas, as guerras, as afrontas, enfermidades, calúnias. Nós suportamos ou não? São pessoas se levantando. Nós suportamos. Louvado seja Deus. José tem apenas um anúncio em sonho, que possivelmente, igreja, iria acontecer na sua vida. Deus não detalhou o que ele passaria, o que ele viveria. Deus deu a ele sonhos, só que José não entendeu. Louvado seja Deus. O interessante é que José ele sonha 2 vezes, e os sonhos não são repetitivos. O mesmo sonho, louvado seja Deus. Mas, igreja, por causa do que o céu, por causa do que o Senhor vai revelar para José, ele vai sofrer uma mudança de séries, igreja, louvado seja Deus, significativa na sua vida. Por quê, pastora? Retirar da sua casa, perder o direito de ser filho, de ser irmão, e morar dentro do seu lar. Olha o que José passou. Olha o que José enfrentou. Olha o que eu e você passamos e enfrentamos. Louvado seja Deus. Depois nós vamos ver que a chegada de José no Egito não mexe tanto com ele. Mas por quê? Porque José chega no Egito e a Bíblia diz que José, ele prospera, igreja. Ele prospera pessoalmente e prospera a Potifar. Louvado seja Deus. Mas por que José prospera? Porque tudo que José coloca a mão, igreja, dentro daquela casa, traz prosperidade, traz resultados para Potifar, igreja. Louvado seja Deus. Resultados tão poderosos, igreja, que Potifar olha para José e diz: a partir de hoje, a partir de agora, você quem vai governar a minha casa, os meus bens, você quem vai fazer tudo. Louvado seja Deus. Então quando ele chega no Egito, louvado seja Deus, e quando Potifar compra José, ele traz crescimento à sua família, à sua casa, ele traz produtividade e visibilidade. Mas por que, pastor? Visibilidade, produtividade. Potifar não era um homem que tinha riqueza, tinha bens. É que Potifar não era um homem que tinha visibilidade. Igreja, tudo isso, louvado seja Deus, até aquele momento, até aquele dia, Potifar não havia aparecido na Bíblia. Ele só vai aparecer como alguém que comprou José. Louvado seja Deus. A partir daí é que ele é conhecido. A partir daí, igreja, louvado seja Deus, nós sabemos que José foi comprado por Potifar. Louvado seja Deus. Mas até então ninguém se falava de Potifar. Louvado seja Deus. E quais são os resultados que você tem gerado? Quais são as produtividades que você tem gerado? Quais são as suas visibilidades? Quais são os seus progressos? Louvado seja Deus. É interessante, igreja, a casa que José gerou resultados é a mesma casa que vai acusar José. É interessante, de algo que José não fez. A mesma casa que ele trouxe fartura, visibilidade, produtividade, resultado, é a mesma casa, é a mesma família que vai acusar José de algo que ele não fez. Louvado seja Deus. Então nós vamos olhar a palavra do Senhor, nós vamos perceber, igreja, que José ele foi passando pelo ambiente, ele foi passando, ele foi abençoando, foi prosperando, igreja. Louvado seja Deus. Mas as dores na vida de José foi acompanhando, igreja. Louvado seja Deus. Sabe o que o Senhor está falando? Os seus resultados não vão impedir as suas dores. Os resultados que
machuca mais. Louvado seja Deus. E sabe por quê? Que José, louvado seja Deus, ele passava no ambiente, ia prosperando e trazendo fartura, porque José era um homem temente, temia ao Senhor e servia ao Senhor. Em momento algum, José deixou de acreditar que o Senhor tiraria, que o Senhor livraria, o libertaria dali. Tem crente, tem cristão que não acredita, não confia que o Senhor pode te prosperar, que o Senhor pode te livrar. Há de incredulidade, igreja. E uma vez que nós não confiamos no Senhor, nós perdemos. As bênçãos que está caminhando sobre nós são retidas por causa da nossa desconfiança. Louvado seja Deus. Sabe por quê, igreja? Sempre virão acusações sem verdades para te atingir. Não entendi, pastor. Você está bem hoje, mas de repente alguém se levanta com acusações que você nem sabia, que você não fez, que você não praticou. Aí aquilo vai te entristecer, aquilo vai te causar dor, igreja. Louvado seja Deus, porque quem é aqui que gosta de ser caluniado de algo que não fez? Ninguém. Nós vamos querer se defender. Louvado seja Deus. Será que José teve oportunidade de falar? José era escravo. Será que o escravo tinha palavra? Tinha direito de falar? Não tinha, igreja. Não tinha. Ele foi jogado na prisão. Potifar não quis saber, não quis ouvir. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós queremos falar, se defender, e as pessoas não querem dar ouvido. Porque a credibilidade é você. Prefere a credibilidade ao que não presta, a mentiras, a enganos, fofocas, ao seu respeito do que a sua palavra. Louvado seja Deus. José foi acusado de tentar contra a esposa de Potifar. José era um homem comum, tinha os seus desejos, tinha suas vontades. José não estava livre dos seus desejos, não, ele era um homem comum, carne e osso. Louvado seja Deus. Só que, ao contrário de Davi não cedeu ao desejo da sua carne. José não, ele venceu. Louvado seja Deus. Davi, ele pecou sendo rei. José, ele venceu sendo escravo. Louvado seja Deus. A intenção da esposa de Potifar era de seduzir José, mas ele resistiu, ele fugiu. E quando a esposa de Potifar viu que ela não conseguiu aquilo que ela queria, José não cedeu os seus desejos carnais, a sua vontade, mesmo sendo escravo, igreja. Ela o acusa de deitar contra ela. Louvado seja Deus. O que acontece? Potifar não quer saber, prefere acreditar em sua esposa e joga José na prisão. Mas, pastor, se José era um homem temente, obediente, confiava no Senhor, o que Deus permitiu? Porque por onde José passava, tinha um propósito. José chegou no Egito com um propósito, com uma finalidade. José chegou na casa de Potifar com um propósito. Deu prosperidade, e deu visibilidade, trouxe fartura. Ele governou e prosperou. José foi jogado na prisão, aí também ele prosperou. José, ele ajudou. Louvado seja Deus. Aí quando eu olho para algumas pessoas, eu comparo José, a história de José, com o que outras pessoas também passam. Sempre converso em casa, eu gosto da história de José, porque é profunda. O que não me passou? Tem pessoas nesse exato momento passando e enfrentando também. Só que tem pessoas que não suportam, não têm maturidade para suportar, para vencer. Louvado seja Deus. Tem pessoas que caem em depressão, querem ter a sua própria vida. Outros têm mais maturidade, outros conseguem vencer aquilo. Quando nós cristãos estamos firmados na rocha, que é Cristo Jesus, igreja, a depressão não nos atinge. A depressão
verdade, para a verdade da vida. E aquele que te acusou, já contou, não, que você verá, que você estava falando a verdade, que você era honesto, que você tinha caráter. José era um homem de caráter, um homem honesto. Porque se José quisesse se deitar com as coisas de Potifar, estaria ali. Mas José era um homem que servia a Deus. Olha a diferença dele, numa terra totalmente estranha. Sabe o que eu estou falando para nós? O ambiente que você chegar, ainda que seja diferente, seja luz, faça a diferença. Lembra de Daniel com seus amigos na Babilônia? Não se contaminar com os manjares, não se contaminar com as riquezas, com as mulheres, com as vestes, não. Sabia que ele servia. E você, sabe quem você serve? Louvado seja Deus. E quando nós sabemos que nós servimos, igreja, nada, ainda que seja deslumbrante, porque o homem se deslumbra fácil, principalmente com dinheiros, com riquezas. Pessoas até se intrigam de outra por causa de dinheiro. Louvado seja Deus. Mas quando nós servimos ao Senhor, nada, igreja, nada nos atinge. Louvado seja Deus. E quando nós olhamos para a história de José, nós vemos que quem mais fere José são as pessoas. Sabe o que o Senhor está falando? Quem mais te fere é as pessoas. Veja, quem feriu a José primeiro foi a sua parentela. Não foi um estranho, foi de dentro. É por isso que a Bíblia sempre diz para nós: tomar cuidado e vigiar com os de dentro. Quem está próximo, com quem anda lado a lado, com quem come o mesmo prato que você. Você trata bem, respeita, ama a pessoa, aí a gente falsidade. Por trás de você mete o pau, por trás de você inventa mentiras. Mas sabe o que o Senhor está dizendo? Eu vou trazer à luz tudo aquilo que tem falado a seu respeito. Toda mentira, todo engano, fofoca, eu vou trazer à tona. E você verá que eu sou Deus. Louvado seja Deus. Basta você crer. Basta você crer, igreja. Quem mais está aí comigo e com você são as pessoas, igreja. Louvado seja Deus. Veja o tempo todo que acontece com José. Tem pessoas envolvidas, é alguém mentindo, é alguém caluniando, é alguém apontando, é alguém de covardia com José, é alguém que não remover José do ambiente que ele está. É o tempo todo pessoas tentando te remover onde você está, tirando-se do ambiente que você está. Pessoas que te compartilham contigo. Você sendo honesto, verdadeiro, e as pessoas têm falsidade com você. O tempo todo, a Bíblia diz: vigiai, orai, cuidado com o segredo. Louvado seja Deus. Entenda uma coisa, igreja: que nem todo mundo dá tapinha nas suas costas que é o bem. Você pode querer o bem. E aquela pessoa que quer o mesmo bem? E aquela pessoa que quer o bem, a mesma coisa que você deseja a ela? O tempo todo, pessoas estão criando situações complicadas na vida de José. E na sua vida tem sido diferente? Ou tem sido igual? Pessoas criando situações complicadas. Quando você menos espera uma situação para você resolver, que você nem sabe de onde veio. Louvado seja Deus. E o que eu acho mais interessante nisso tudo é que mesmo José vivendo tudo isso, José não está prisioneiro às sequelas. Louvado seja Deus. Do comportamento das pessoas. Louvado seja Deus. José está vivendo momentos difíceis, mas em momento algum José ele fica aprisionado às sequelas do comportamento das pessoas. Sabe o que o Senhor falou para nós nesta noite? Se o comportamento das pessoas não te causam sequelas, você vai chegar aonde você tem que chegar, igreja. Se o seu comportamento das pessoas não te afeta, não te atinge, você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. Louvado seja Deus. Tem glória para Jesus? Louvado seja Deus. Sabe o que o Senhor está falando? Não deixe que o comportamento das pessoas te impeça de chegar, de viver aonde você precisa chegar. O ambiente
em que você precisa chegar. Louvado seja Deus. Veja o tempo todo as pessoas estão mexendo com José. Mas é dessas pessoas, igreja, que Deus vai levantar, que Deus levantou José para governar. Não entendi, pastora. O mesmo ambiente que te fere é o mesmo ambiente que Deus vai te levantar para você dominar, para você governar. O mesmo ambiente. Ele que te acusa, ele que te acomanda, ele que te afronta, vai ser o mesmo ambiente que Deus te levanta para reinar, para governar sobre este povo. Louvado seja Deus. Querendo eles ou não, é Deus quem levanta, é Deus quem determina. Louvado seja Deus. O mesmo ambiente que te fere, as mesmas pessoas que te ferem, é o mesmo lugar em que Deus te levanta, para que todos vejam que o Senhor é na tua vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então, se o que as pessoas estão te causando, estão te fazendo não sequelar a tua alma, se prepare, igreja, porque você vai chegar, você vai viver e você vai ter a chave para abrir portas para outras pessoas, para essas pessoas que se levantam contra você. Louvado seja Deus. José não deixa o comportamento das pessoas alterar quem ele é, mudar o seu caráter em momento algum. Louvado seja Deus. A sua produtividade não é mexida, igreja, pelo comportamento, as más atitudes das pessoas. O Senhor está falando nessa noite. Não deixe que as pessoas, os maus comportamentos delas, as más atitudes delas, moldem o seu caráter, muda quem você é. Louvado seja Deus. As suas emoções, igreja, não te torna prisioneiro. José não se tornou prisioneiro das suas emoções. E nem nós podemos se tornar prisioneiro das nossas emoções. Nós devemos estar se perguntando, às vezes perguntamos, mas pastor, por que José não está sequelado? Por que José não está triste? Não está sofrendo? Louvado seja Deus. Se o tempo todo pessoas estão causando dor, causando perda, estão machucando, magoando José, fazendo mal para ele, por que José não está ali, não desiste, não uma depressão, não pensa na sua vida? Sabe por quê, igreja? É porque José ele vive um dia de cada vez. José ele sabe, louvado seja Deus, que a cada dia vem os seus problemas. Louvado seja Deus. Mas qual é a ideia que se tem, igreja? Entende que não é sobre o seu passado, é sobre o seu futuro. Não entendi. Pessoas que vivem aceso ou preso no seu passado pode abortar o seu futuro. Louvado seja Deus. Essa de José é interessante, que José, em momento algum, ele deixa de acreditar que dias melhores virão. Ele não viveu aprisionado, preso no seu passado, no seu sofrimento, mas ele estava ali focado no seu futuro. E você tem focado no quê? No futuro ou está focado no passado? É alguém que você perdeu, está ali focado chorando, se lamentando? Ou é no futuro, que dias melhores virão daquilo que Deus tem para você? Ou está lá atrás, me magoaram, me machucaram, me caluniaram, me afrontaram, fizeram isso, fizeram aquilo? Ei, deixe o passado para trás, foque no futuro. O alvo é o futuro. Louvado seja Deus. Tem glória para Jesus? Aleluia. Sabe o que nós aprendemos com a história de José, igreja? Se eu e você avançamos para frente, igreja, nós não ficamos presos nas coisas passadas, nas coisas que aconteceu para nós. Você só vai viver o futuro, aquilo que Deus tem na sua vida, se você avançar para frente. Por isso tem que não retroceder. Tem pessoas que estão retrocedendo lá atrás, o que fizeram, na perda. É um parente que perdeu isso aqui no outro, aí fica lá gastando todos os dias. Que passou, passou. Viva o hoje, acreditando que amanhã será melhor. Louvado seja Deus. O interessante é que José ele chega no Egito, igreja, e ele não ficou lá dizendo:
Os meus irmãos me venderam, jogaram minha túnica. Cheguei no Egito, na casa de Potifar, mas Potifar fez isso, fez aquilo. Não. José, em momento algum, fica murmurando, reclamando, remoendo o que causaram, o que fizeram. José deixou para lá. Mas pastor, José deixou e esqueceu? Não, ninguém esquece. Apenas não me causava mais dor. Porque esse tempo todo também Deus trabalhou em seu coração. Deus trabalhou na vida de José. Não é porque nós estamos na presença do Senhor hoje que nós esquecemos o que nós vivemos. Não, igreja. Só que há uma diferença que não machuca mais. Se nós lembrar, não faz mais dor nenhuma, não causa dor nenhuma. José então não fica lá na prisão também, falando porque ele foi para lá por causa disso. Não, igreja. A pessoa está falando, tem pessoas que só querem remoer o que falaram, o que disseram, o que fizeram. Ei, deixa de remoer. Quem remove são animais, é vaca, acaba remoendo. Não, deixa isso para lá. Passado é passado. Viva o seu presente, viva hoje, avançando para o futuro. Louvado seja Deus. José não estava concentrado nas dores que lhe causaram a igreja. Louvado seja Deus. Sabe o que o Senhor está falando nós nessa noite? Quando você parar de ficar focado nas dores que lhe causaram, a sua vida vai mudar. Quando você focar no alto, na frente, no futuro, você vai viver. A sua vida será mudada. Louvado seja Deus. Tem gente, igreja, que fica o tempo todo preso. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Porque fulano falou isso, fulano fez aquilo. Ei, deixa isso estar remoendo. Deixa isso pra lá. Não está desse jeito. Porque esquece. Entrega nas mãos de Deus. Ele sabe como cuidar de cada um. Louvado seja Deus. O Senhor vai para nós nessa noite, igreja. Para cada dor que nós passamos, que nós enfrentamos, há uma oportunidade de mudança. Você quer uma oportunidade de mudança na sua vida? Se você quiser uma oportunidade de mudança, esquece o passado. Deixe para casa aquilo que lhe causou dor, aquilo que não te impulsiona para frente. Louvado seja Deus. Daquela situação que eu e você passamos, há uma oportunidade de projeção. Louvado seja Deus. Se nós estamos sempre na dor e nós começamos a olhar para as oportunidades, a nossa vida é mudada. A nossa história é mudada. Louvado seja Deus. Por quê, pastor? Porque é no meio dessa história que Deus criou uma oportunidade de mudança na vida de José. No meio dessa dor que você está passando, está enfrentando, o Senhor cria oportunidade de mudança na sua vida, na sua família, na sua casa. Louvado seja Deus. Sabe o que o Senhor está falando? Dor se sequela, mas oportunidade se transforma. Louvado seja Deus. Nós devemos enxergar a oportunidade que está diante dos nossos olhos. Louvado seja Deus. Porque muitas vezes nós estamos aqui, a oportunidade dos nossos olhos, e nós não conseguimos enxergar. Louvado seja Deus. Se eu e você focar no futuro, igreja, louvado seja Deus. Mesmo sabendo que nós estamos passando por dificuldades, necessidades, nosso futuro será diferente. Tem a convicção, a certeza que Deus estará contigo, que Deus te ajudará. Louvado seja Deus. Nós não sabemos o que nos espera amanhã. Amanhã a Deus pertence. Mas nós sabemos que Deus estará conosco. Essa é a verdade que a gente tem que carregar em nós, igreja. Eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que me espera, eu não sei o que eu vou passar, o que eu vou enfrentar, mas eu sei que sozinho eu não vou estar. Eu sei que Deus estará comigo e Ele vai prover. É você ter a convicção que Deus Altíssimo está contigo, igreja. Porque se você sabe que pode fazer a diferença, agarre o potencial que você carrega e mude a
a sua história seja transformada. Louvado seja Deus. A dor não pode ser maior do que você, maior do que o propósito que há em você. Não pode. A dor não pode mudar a sua história. A dor não pode mudar o seu caráter. Não, igreja. Louvado seja Deus. Porque tem dores que só vivem para trazer para fora o potencial que cada um de nós temos dentro de nós. Tem dores que o Senhor permite só para nos revelar a nossa capacidade e a nossa habilidade que nós nem sabíamos que tinha, igreja. Tem dores que vai revelar a sua melhor fase, que vai dar destaque e projeção na sua vida. Através das dores que você muitas vezes passa, é que você consegue ver a oportunidade dos seus olhos, a força que você tem, a força de vontade de vencer, de avançar, de conquistar e de realizar. Porque tem pessoas que vivem sem perspectiva de vida, sem perspectiva de um futuro melhor. Louvado seja Deus. José não tem problemas com a mudança de ambiente. Tem gente que tem dificuldades, igreja, de adaptação, de sair de um lugar para o outro. Ela leva meses, às vezes até anos, para se adaptar, se acostumar naquele ambiente. Tem pessoas que só ficam reclamando: eu não quis estar aqui, eu não gosto daqui, eu quero estar em outro lugar, isso aqui no outro. Ei, se Deus te colocou aqui, se Deus te trouxe aqui, comece a enxergar a oportunidade que Ele está te dando para você crescer, oportunidade de projeção, de avançar, de prosseguir, de realizar e de conquistar. Tem pessoas que estão do seu lado que podem te ajudar. E você só fica ali: eu não quis aqui. Eu não consigo, está em outro canto. Quem te ajuda não te ajuda mais, devido às suas reclamações. Como que alguém pode ajudar alguém que só fica reclamando do ambiente em que está? Como? Não tem como. Louvado seja Deus. É o Senhor para nós nessa noite. Comece a usar o ambiente em que você está a seu favor. Comece a ter oportunidades aonde você está. Louvado seja Deus. O ambiente em que você está tem que te favorecer. Comece a enxergar. Comece a ter essa visibilidade. Louvado seja Deus. Não é o lugar que eu queria estar, mas é o lugar que Deus me colocou. Então é o lugar que Deus me colocou que vai me favorecer. Que eu tenho oportunidade de crescer, de avançar e de conquistar. E ponto final. Por onde José passou, igreja, ele dominava. Louvado seja Deus. Ele governou, ele abençoou, ele prosperou. Onde ele passa, ele crescia. O lugar, a família crescia também, igreja. E principalmente José, ele foi marcando pessoas. Por onde José passou, pessoas eram marcadas. Por onde você passa, pessoas são marcadas. Irmã Maria, eu conheço uma boa mulher, uma boa pessoa, uma serva de Deus. O Adriana, eu conheço. Pois tem hoje, entendeu? É o ambiente que você passa. É você marcando pessoas. Tem nós passando, nós marcamos pessoas com mau testemunho, maus comportamentos. E não é isso que isso tem caminho na tua vida. Louvado seja Deus. Nós precisamos parar de reclamar do lugar em que nós estamos, igreja, e começar a marcar pessoas no ambiente que nós estamos. Pare de reclamar e comece a marcar pessoas. Comece a fazer a diferença. Porque quando Deus quer te abençoar, antes de te abençoar, Ele te dá pessoas. São pessoas que Ele te dá primeiro. Não entendi. As bênçãos não vêm, as bênçãos virão. Mas primeiro virão pessoas para te ajudar. Aí as bênçãos chegarão. Então primeiro nós temos, igreja, que conquistar as pessoas. Depois você, nós teremos as coisas, igreja. Todas as vezes que Deus permitir uma situação na minha e na sua vida, o Senhor, Ele já criou a solução. Ele já tem a solução. Porque quem foca na dor, pede a solução, igreja. Mas quem desfoca na dor, ela cria soluções. Louvado seja Deus. Primeiro
começa a governar um ambiente desfavorável, aquele ambiente que você não queria estar. Você começa a governar. Louvado seja Deus. Depois você mostra, igreja, que está pronto para governar um ambiente maior do que você. Começamos de baixo, depois chegar lá em cima. Tudo que é grande hoje começou de baixo. Ninguém começa de cima. Tudo é de baixo. José interpretou o sonho de Faraó e foi promovido a governador do Egito. José usou o ambiente em que ele estava para lhe favorecer. Ele tomou iniciativa e foi honrado. O Egito prosperou por causa de José. A nação foi próspera durante 7 anos. Houve fartura. O Egito não pereceu. Aonde você chega, comece a favorecer. Comece a fazer a diferença. Comece a ser luz no meio da escuridão. Louvado seja Deus. José foi honrado. Alguém que não era nada, um simples escravo, se tornou governador. E quando nós começamos a ler mais adiante, a família de José precisou de quem? De José. A sua família vai precisar de quem? É de você. Se você está pensando na posição em que Deus te colocou, a tua parentela, a tua família, os teus amigos, até que te venderem, te caluniaram, vai precisar de você. Assim como precisar de José. José estava ali para matar a fome deles. José poderia muito bem, igreja, descontar, mandar matar ou tornar escravo a família dele. Mas José não fez isso. Ele fez a diferença. Ele acolheu todos, cada um no canto. E quando nós olhamos e analisamos, José não fez a sua família próxima da casa dele. Colocou uma terra mais distante que fazia parte do Egito. Cada um no seu canto. Tem uma coisa, pessoas que já causaram dor, sofrimento, te machucaram, louvado seja Deus. Nós não estamos isentos de vivermos aquilo de novo. Nós temos que ter cautela e vigilância. O inimigo usa pessoas, o inimigo levanta pessoas para te atingir. E tem uma coisa, ele sabe qual é o teu ponto fraco, sabe aonde te atingir. Mas se você tiver focado em Cristo, tiver uma vida com Deus, oração, jejum, vigilância, o inimigo não consegue te vencer, não consegue te destruir. Amém? Quem está preparado nessa noite? Aplauda Jesus bem forte, amém? Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, por essa noite que Deus nos permitiu. Louvado seja Deus. O Senhor é bom. Assim como José venceu, foi honrado, se tornou governador e usou o ambiente em que está para favorecer, criou oportunidades para viver o seu futuro, o propósito de Deus. Comece a usar o ambiente em que você está para te favorecer. Pai, queremos te louvar, te agradecer por mais esta noite, por esta palavra que está nos nossos corações. Te louvamos junto às pessoas que aqui estão, por aquelas que não puderam ouvir esta noite, Senhor, por aquelas que estão enfermas também. Que o Senhor, com providência, cure, restaure saúde, em nome de Jesus. Amado Deus, eu não falo que nós em paz e em segurança. Que o Senhor também nos despeça em paz e em segurança, nos levando para nossos lares, debaixo da tua destra, para que seus proteções vão nos guardando e nos livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amanhã nós temos ensaio, amém, igreja? Louvado seja Deus.